Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Está começando hoje uma série de vídeos que falo sobre o tema projetos de máquina. Nesse vídeo, nesses vídeos passarei dicas práticas de projetos mecânicos que fizeram a diferença, na minha jornada e dos alunos, dos meus alunos, e que também pode te ajudar aí a projetar máquinas do zero. Eu sou Diego Marques, especialista e professor de projetos de máquina. E o tema de hoje é sobre a minha história profissional. Hoje vou falar um pouco da minha jornada de projetista e como criei o método de projeto que utilizo no meu curso. Vamos lá então? Bem, para quem não sabe, meu nome inteiro é Diego José Rodrigues Marques, sou de Itajubá, Minas Gerais, sul de Minas especificamente, filho do Assis, um operador de máquinas aposentado, e da dona Dulce, uma professora primária, também aposentada. Sou casado há 15 anos com a Sueli Marques, pai de dois adoráveis filhos autistas, a Clara e o Francisco, e vim de uma família muito simples, classe média baixa. Estudei até o colegial na Fundação Bradesco, que na época era uma escola, para crianças carentes da região. E acredite, sonhava, sempre sonhei, em ser desenhista. Desenhista, mas tipo artístico, Desenhar pessoas, paisagens, casas, algo assim, Apesar de eu não ter nenhum dom, para desenho, nunca tive dom para desenho, desenhava mal. E com 16 anos entrei no Senai como aprendiz de mecânica, num curso de aprendizagem, e quase fiquei de recuperação em desenho técnico. Não tinha facilidade com esses assuntos, não tinha muito familiaridade. Desenhava com meu pai, tudo, mas assuntos de mecânica, não tinha facilidade. Mas assim, eu tinha paixão por desenho, Sempre na minha vida inteira tive paixão. Eu era esforçado também, não ligava de estudar, pois gostava muito de assuntos técnicos. A minha vida inteira sempre fui muito esforçado e gostava de aprender. Bem, eu fiquei no Senai por bons anos, Eu fiz 3 cursos técnicos lá, na área de aprendizagem mecânica. Eu fiz curso técnico de mecânica e técnico de informática industrial. Fiquei 4 anos ao todo no Senai. Foram ótimos anos, Aprendi muito ali. E em paralelo, com 18 anos, eu comecei a trabalhar, para pagar meus estudos. Meus pais não tinham condição de arcar com esses estudos. Então eu entrei, como ferramenteiro em uma fábrica de armas aqui da minha região. Tá? Eu fiquei nessa empresa por volta de 4 anos como ferramenteiro, e fiz um ano de estágio na manutenção. Eu era apaixonado por mecânica, Só para vocês terem uma ideia, eu acordava 5h30 da manhã para assistir o Telecurso 2000 que passava na TV. Ele passava bem de manhãzinha, antes de eu ir trabalhar. Então, só que eu tinha ainda dificuldades, Eu tinha bastante dificuldades com o desenho técnico, que na época era só na mão livre mesmo, tá? Mesmo assim, eu amava desenhar, E aprender assuntos da mecânica. E nessa época eu comecei a estudar muito apostilas do Senai, que o Senai disponibilizava, manual técnico do Cacilas, apostilas do Protec, disciplinas da base mesmo, elementos de máquina, processo de fabricação, manutenção, materiais e principalmente desenho técnico. Comecei a estudar a fundo desenho técnico. Ficava praticando em casa, na prancheta, interpretava. Eu sabia interpretar desenho técnico, mas eu nunca tive o dom de desenhar. Eu comecei a criar esse dom ao longo dos anos. Diferentemente do meu pai, que é uma grande inspiração para mim. O meu pai, apesar de ser operador de máquina, ele sempre teve habilidade na prancheta. Meu pai desenhava muito bem casa, igreja, esse tipo de desenho em perspectiva, meu pai ele dominava mesmo. Meu pai até hoje
né? Ele tem 74 anos e ele desenha muito bem. Faz desenhos aí de casas, igrejas, né? Mas ele não teve, né, na época, a oportunidade de estudar desenho técnico, né? E acabou aposentando aí como operador de máquinas, tá? Mas meu pai é uma grande inspiração minha, um grande exemplo. Ele, grande parte do que eu sou hoje eu devo a ele, né? Principalmente a parte pessoal. Mas voltando, né? Em um dos cursos técnicos, né, que eu fiz no Senai, eu comecei a ter aula de AutoCAD. Foi aí que começou, né, o jogo mudar um pouco para mim, né? Porque eu tinha facilidade no computador, eu aprendi rápido a ferramenta e tudo que eu tinha estudado e me dedicado naquelas épocas, né? As disciplinas da base que eu falei, começou a fazer sentido. Então nessa época a cobrança era grande assim lá em casa, né? E no trabalho também. O pessoal assim, a cobrança era grande para me fazer uma faculdade, né? Porque eu não tinha cursinho, não tinha nada. Então, inclusive a minha mãe, né, como professora, ela cobrava de eu estudar, fazer alguma coisa. Então, eu ingressei num curso de tecnólogo, numa faculdade aqui da região, um curso particular, e eu não sabia o que escolher, então eu escolhi automação industrial, né? O curso era bom, mas eu confesso que eu não me encontrei nessa área, não era uma área que eu gostava muito, né? Uma área muito voltada para a elétrica, né? Eu vi muita pouca coisa de projetos mecânicos, que era a minha grande paixão, né? Desenho. Então, mas o curso era bom, né? Então eu terminei a graduação no ano de 2007, né? Nesse meio tempo eu mudei de empresa, e aqui eu trabalho até hoje, tá? Ainda atuando como ferramenteiro, né? Entrei nessa empresa como ferramenteiro, trabalhei 4 anos na ferramentaria na fábrica de armas e entrei numa empresa multinacional como ferramenteiro também, tá? No período de 2007 a 2010, eu parei de estudar, né? Porque eu tinha casado, comecei a reformar em casa, porque estava para nascer a minha primeira filha, né? Então eu dediquei inteiramente à família nessa época. Porém, eu comecei a ficar estagnado, né, profissionalmente, na fermentaria. Eu não conseguia evoluir profissionalmente. Foi então que veio, né, a crise aí de 2009, quem é da época, né, sabe. Muitas demissões ocorreram nessa empresa, na empresa que eu trabalho, né. Muitos amigos foram desligados nessa época de forma assim, coletiva, né. Muita gente foi de grupo mesmo sendo mandado embora. E eu percebi que era inevitável, né, que eu ficaria desempregado também. É, Pois eu era um simples e comum ferramenteiro, eu não tinha nenhum destaque como ferramenteiro. Eu era um bom funcionário, mas não era destaque, eu não era especialista em nada, né? Então eu não tinha essa bagagem técnica desenvolvida, tá? Então eu estava totalmente perdido nessa época e indeciso do que fazer. Então foi aí que eu pensei, né? Falei assim, olha, o que que eu gosto de fazer de verdade, né? O que que vamos dizer assim, o que que é minha praia, né? Qual que é a minha praia? Aí eu falei assim, ó, poxa, desenhar, né? E também gostava de mecânica. Falei, poxa, então é isso que eu vou fazer. Então comecei, né, a procurar desenho, né? Procurar assuntos relacionados a desenho e mecânica, desenho técnico. Então eu comprei uma revista de AutoCAD na banca que vinha com um CD, né, um CD do software do AutoCAD e comecei a projetar, a praticar em casa. Então comecei a pegar alguns desenhos de máquinas para copiar e detalhar CAD 2D. Nessa hora reacendeu em mim a vontade de desenhar, né? Comecei a projetar pequenos dispositivos 2D baseado no livro da Protec. Eu estava bem feliz assim praticando o AutoCAD e sinceramente eu não pensava que não tinha nada melhor que isso. Foi então que o Daniel, né, um amigo que eu tive, na época do Senai, me apresentou um tal de Inventor. Cara,
Quando eu vi, né, aqueles desenhos todos em 3D, eu fiquei realmente em êxtase, né? Parecia uma criança que ganhou a primeira bicicleta, né? Eu fiquei desesperado ali, né, para começar a treinar no Inventor. O Daniel me emprestou uma apostila impressa, né, dele para me tirar xerox. Falou assim: ó, tira xerox lá que você faz os tutoriais. Então eu devorei essa apostila em casa. Em uma semana eu fiz todos os tutoriais dessa apostila. Essa apostila, para quem conhece o Inventor, ela é até famosa, né? Então olha, eu chegava do trabalho e já começava a praticar. E depois eu modelava de tudo, né? E era chave de fenda, alicate, copo, sofá, bicicleta, tudo que aparecia para me fazer, eu modelava. Então foi então que eu tive uma ideia, né? Eu falei assim, olha, se eu estou desenhando, se eu estou praticando, eu vou tentar linkar isso ao meu trabalho. Então tinha um programa, né, na empresa que eu trabalhava, onde os funcionários davam ideias de melhorias e ganhavam prêmios, né, por isso. Então eu pensei em desenhar né, todas as ideias dos meus amigos, né? Muitos deles são grandes amigos meus até hoje. Então assim eles apresentavam suas ideias, né, de forma mais clara, em 3D, né, didática ali. Eles ganhavam prêmios até pela didática, né, pela simplicidade da explicação. E eu adquiri experiência, eu ia adquirindo credibilidade, né? Destaque, né? Eu começava a destacar ali na fermentaria. Então eu fiz isso aí quase um ano fazendo esses modelos. Mas valeu super a pena, pessoal, porque em 2010, né, apareceu uma vaga no setor de projetos, né, dessa empresa. Então eu fiz um recrutamento interno para essa vaga de desenhista de máquinas e graças a Deus eu passei, né? E eu achei que, como eu, né, tinha estudado muito desenho, estudado muito projeto, estudado mecânica, tinha feito um ano de projetos aí pro pessoal, eu achei que eu ia abafar, né? E eu ia logo de cara passar para projetista, né? Pela experiência que eu tenho. Ah, quebrei a cara, pessoal. Logo percebi que não sabia nada de desenho e principalmente de projetos, né? Realmente eu não sabia projetar mesmo. Então, mesmo com um ano fazendo projetos, veja só, né? Tem muitos jovens aí que tá começando agora, né, que tá querendo ingressar, né, nessa área de projetos. Veja só a minha caminhada, né? É uma caminhada difícil, né? Parece que você entende, mas quando você começa a ver os conteúdos da base, é difícil você linkar, sabe, pessoal? Mas vamos lá. Então, quem me liderou, né, foi o senhor Oscar Kamiya, né, um japonesinho de 1,60 m, né, ele tinha mais de 35 anos, né, trabalhados como projetista de máquinas. Então é um gigante na área, né? Ele projetou dezenas de máquinas do zero e o mais incrível, tudo no papel. O cara, tudo no papel, na prancheta, ele fazia máquinas completas do zero, tudo no papel. É com esse mestre, esse grande, né, gigante na área, que eu aprendi tudo que eu sei hoje de projetos de máquinas, tá? Toda essa parte técnica eu aprendi com ele. Então, mas não foi fácil, né? Não foi do dia para a noite a caminhada, né? O seu Oscar é um japonesinho linha dura, né? Ele é tipo o seu Miyagi, né? Ele corrigia até minha postura na cadeira. E ele pedia para me imprimir, só para você ter uma ideia, só para como que ele fazia a correção, né? Ele mandava eu imprimir os desenhos que eu fazia, né, no Inventor, e detalhava, né? E ele ia corrigindo com uma caneta vermelha. Cara, ele destruía meus desenhos, né? Ele circulava tudo, e riscava. E eu tinha que fazer tudo do zero de novo, né? Então isso dava raiva no início. Foi só, puxa vida, eu tenho que fazer tudo de novo. Mas ele mostrou para mim que isso era importante, né? Ele deu essa resiliência, né? Então o, o- a grande sacada foi ele ter feito isso comigo, né? Corrigido eu do zero. Ele falava assim, ó, volta tudo, começa de novo. E hoje eu agradeço muito o Oscar, né? Foi Deus aí que colocou ele no meu caminho.
Devo tudo a ele nessa área, né? Muito, muito legal. Então, um dia, só uma historinha rápida aqui, pessoal. Um dia, bem no início da minha carreira, o seu Oscar pediu para que eu tirasse um croquis de um eixo que estava montado na máquina. Eu falei para ele que eu não sabia fazer muito bem croquis à mão livre. Lembra que eu tinha dificuldade de desenhar à mão? Então, naquela época eu não tinha sanado esse. Eu tinha melhorado um pouco, mas eu ainda tinha muita dificuldade em desenho à mão livre, né? Principalmente em croquis, né? Então, sabe o que ele fez comigo? Ele foi lá, né? Foi lá e me ensinar a tirar o croquis, né? Mas ele me deixou um ano inteiro fazendo somente croquis, né? Eu fiquei só na prancheta por um ano. Eu fiquei vendo meus amigos que entraram junto comigo, desenvolvendo no Inventor, e eu lá fazendo o bendito croquis. Mas muitas vezes eu nem ligava o PC para fazer o croquis. Ele ficava só mandando fazer croquis. E eu percebi, e nisso eu percebi que eu comecei a ficar melhor em desenho mecânico, né? Eu comecei a realmente entender a importância do desenho técnico em projetos de máquinas. Então, se ele tivesse me ouvindo agora, se o seu Oscar estiver me ouvindo agora, eu falo para ele muito obrigado, seu Oscar, por tudo que você fez para mim, tá? Então, foi nessa época, mais ou menos em 2012, que eu comecei a projetar de verdade, né? Todo aquele conhecimento de base começou a fazer sentido e conectar com a prática. Aí sim começou a conectar, né, os pontos. E eu comecei a projetar pequenos dispositivos com baixa complexidade. De vez em quando um dispositivo de inspeção, um dispositivo de alimentação. São coisas pequenas, partes de máquinas, subconjuntos de máquinas. Então, eu tinha. Porém, eu não sabia assim por onde começar um projeto. Então, por exemplo, o Soscar ele dava muito direcionamento para mim, mas eu não sabia como começar um projeto de grande complexidade, né? Eu achava muito complicado os cálculos e tinha muita dificuldade em aprofundar em assuntos um pouco mais técnicos, né? Eu não tinha essa bagagem. E foi então que eu achei a necessidade, né? Eu senti a necessidade de fazer uma engenharia para suprir, né, essa deficiência teórica que eu tinha. Então eu ingressei em 2014 em engenharia mecânica, tá? Uma ótima faculdade aqui, particular aqui da minha cidade. Nessa altura do campeonato já tinha dois filhos pequenos, né? Um neném e uma filha de 3 4 anos nessa e os dois autistas, né? Lembra? Os dois autistas. Então não foi fácil, pessoal, conciliar família, emprego e faculdade. Foram 5 anos de muita luta, né? De muita, assim, de muita ralação, né, pessoal? E por conta disso, eu não fui o melhor aluno, né, que eu poderia ser. E não culpo de maneira alguma a instituição que eu estudei, né? Porque eu tive ótimos professores, fiz amizade com vários deles, tá? E levo até hoje esses contatos muito bons aí que eu levei dessa instituição. Só que cursando a engenharia, né, nessa época, né, eu cursando essa engenharia, eu me tornei o projetista. Eu saí de desenhista, fui subindo, né, desse júnior, pleno, sênior e fui para projetista, né, nessa empresa. Finalmente, né, eu tinha realizado um sonho. Sempre sonhei em ser projetista. Mas percebi que mesmo estando dentro de uma multinacional, uma empresa grande, e cursando uma boa engenharia, eu não conseguia linkar a teoria que eu aprendia na sala de aula com a prática na indústria. Então, grande parte disso foi minha culpa mesmo, né? Porque eu não me dediquei o quanto deveria. Mas eu penso, pessoal, que o sistema educacional estava um pouco desatualizado, né, na minha época. Eu não sei hoje como estão as engenharias, mas acredito que não mudou muito desde 2018 para cá. Isso é que eu escuto falar, tá, pessoal? Mas é só uma percepção pessoal, tá ok? Enfim, formei, né, engenharia no final de 2018
E já em 2019 já me passaram como engenheiro de projetos de máquinas, né? Fiquei super feliz, é outro marco na minha história, né? Eu já projetava máquinas, né? Não do zero, mas já projetava algumas máquinas. Me envolvi muito com projetos de ferramentas de usinagem, principalmente de estampagem. Trabalhei com bastante estampos, né? Então fiz vários cursos, né? E apliquei esse conhecimento em meus projetos. Mas ainda assim, eu não sabia estruturar um projeto de máquina do zero, né? Eu confesso para vocês, não sabia nessa época. Eu projetava alguns equipamentos, ferramentas, pequenas máquinas, né? Até médias máquinas de média complexidade, mas sempre sem um método, né, de projetos. Sempre meio que no feeling, né? Meio que no tentativa e erro, sem um método organizado, uma metodologia de projetos. Não sabia muito bem elaborar um escopo técnico, que hoje eu sei que é fundamental. Né? Muitas vezes o projeto nascia meio que sem escopo, ou a gente conversava de boca, né, com o cliente, não tinha um planejamento adequado de todo o trabalho, início, meio e fim, não utilizava muitos itens padronizados em máquinas, não sabia mexer muito em catálogo. Nossa, tinha muita dificuldade ainda, faltava muita documentação em meus projetos. Enfim, apesar de eu atuar como engenheiro, fazer algumas máquinas, fazer projetos, mas eu não me sentia preparado ainda para os desafios aí e os problemas do dia a dia, né? Eu ainda me sentia que faltava alguma coisa. Então, ainda em 2019, né, depois já que eu tinha formado, eu resolvi, né, fazer uma pós-graduação, me especializar. Mas era um outro contexto, né, pessoal? Eu já tinha experiência prática, eu já sabia o que eu queria, então eu fiz a pós-graduação em projeto mecânico, né, lá em Taubaté. E foi, sem dúvida, a melhor escolha profissional que eu fiz, né, me especializar nessa área. E nesse momento o jogo realmente mudou para mim. Só para vocês terem uma noção da minha dinâmica do sábado, né? O curso era todos os sábados durante um ano. Então o que eu fazia? Eu saía todo sábado, 4h30 da minha casa, 4h30 da manhã. Eu pegava um mototáxi e ia até a rodoviária de Itajubá, né? De motoboy. Aqui a gente não fala mototáxi, aqui a gente fala motoboy mesmo, né? De lá, né, da rodoviária, eu pegava um ônibus para Taubaté, na realidade acho que era para São José ou São Paulo, e eu descia na estrada, né, ali no bairro do Quiririm. Então eu tinha que pegar um outro mototáxi, né, para me levar até a universidade. Eu chegava 7 horas, lá era das 8 às 5. E alguns professores liberavam a gente, a maioria deles liberavam a gente mais cedo, né? Porque era muito desgastante o sábado inteiro lá, né? Na sala de aula, então eles liberavam lá pelas 3 horas, a maioria deles. Então eu pegava lá outro mototáxi, me levava numa cidade chamada Tremembé, quem mora ali no Vale sabe, né? Eu ia de mototáxi até Tremembé, uma rodoviária, né, muito suja, infelizmente na minha época, não sei se mudou agora, e ficava ali esperando o ônibus até 6h30 da tarde, né, da noite. Já muitas vezes escurecia ali, né? Aí pegava um ônibus fedido, né, e voltava para casa. Resumindo a ópera, pessoal, eu saía de casa 4h30 da manhã, e chegava 10h30 da noite todo sábado. Isso durante quase um ano, porque depois eu arrumei meu carro, né? Eu não estava indo de carro, e no finalzinho eu fui de carro para Taubaté. Então foi muito sofrido, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Apesar do sacrifício, né? Cada esforço que eu fiz valeu muito a pena. Fiz muito network nesse curso, né? Pois era presencial, né? Só no finalzinho que entrou a pandemia, mas 90% desse curso foi somente presencial. Conheci professores fantásticos, o Sr. Milton, né? E um deles em especial.
Esse eu até me emociono, né, para falar dele, porque ele me enxergou de verdade, né? Era o professor Roque de Moura. Esse, esse viu em mim, né, um potencial que nem eu mesmo tinha, nem eu me enxergava. Ele disse assim, ó, você quer crescer, Diego? Você quer crescer? Aí eu falei assim, ah não, porque. Não, você quer crescer? Aí eu falei assim, quero crescer, professor. Então deixa eu ser seu farol. Ele olhou pra mim e viu um brilho dentro de mim que eu não enxergava mais. Né? Para mim eu tava já no meu máximo ali, né? E ele viu um potencial enorme dentro de mim. Olha, pessoal, eu nunca vou me esquecer dessas palavras. Deixa-me ser o seu farol. Poucas pessoas nessa vida acreditam na gente. Nem mesmo os familiares, alguns familiares acreditam na gente. E ele acreditou em mim. Mas não parou por aí, tá, pessoal? A partir do meu sim que eu dei para ele, eu comecei a publicar artigos, eu comecei a realizar trabalhos com ele, né, acadêmicos, junto com o professor Roque. E em 2020, quando eu terminei a pós-graduação, ele foi meu orientador, né, o professor Roque foi tudo para mim, né, foi meu professor, meu mestre, é, e me chamou e ele me chamou no fim para ministrar aulas de projetos de máquinas na pós-graduação daquela universidade. Isso para mim foi nossa, foi uma alegria assim tremenda, porque eu adorava projeto de máquina, né? E ele me chamou para ministrar essas aulas no mesmo curso que eu formei para substituir ele mesmo, né? Ele ia ser passado para coordenador desse curso. Então, até hoje, né, eu sempre falo para ele, né, que ele mudou minha vida. E eu agradeço ele imensamente, né? Eu vou agradecer ele pro resto da minha vida. E o professor Roque, mais do que me dar essa oportunidade, ele me mostrou o caminho que ia mudar a minha vida para sempre, a educação. Pessoal, esse caminho da educação mudou a minha vida. Eu vou explicar para vocês agora. Sempre gostei, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de explicar as coisas para outras pessoas, né? Eu sou um explicador nato, né? Gosto de explicar. Eu acho que eu puxei um pouco, né, da minha mãe, que é professora, né? Ela sabia explicar. E o meu pai, que era um grande contador de história, né? Meu pai era operador de máquina, mas todo mundo se aconselhava com ele, né? O meu pai é um grande conselheiro, né, no chão de fábrica e sempre foi meu maior mestre. Então, a minha mãe e meu pai, né, os dois, eu acho que me influenciaram nisso, né? E eu tenho bons genes, né? Isso aí eu sempre gostei de explicar. Mas eu tinha uma característica, né? Eu era muito tímido para falar, principalmente em público. Não gostava de falar em público. É, eu me sentia desconfortável, né, para me falar em público e tinha que vencer essa timidez, né, para eu conseguir dar aula na pós. Lembra que o professor fez né, me deu essa oportunidade, eu tinha que correr atrás. E agora, né? Pessoal, vocês não imaginam o quanto que eu tive que estudar e me atualizar para falar com credibilidade sobre projetos de máquinas para alunos de pós-graduação. Olha, esse medo que eu tive, né, para falar com pessoas já formadas, experientes, mais velhas que eu, né, muito mais experiente que eu, né, esse medo quase me paralisou. Né, eu pensei que eu não era capaz de superar esse medo. Eu ficava imaginando, pessoal, as perguntas desses alunos, né, experientes. Eu fiquei muito inseguro, né? A minha esposa aí me ajudou muito nessa época. Acho que o professor, se estiver ouvindo isso, nem sabe disso, né, professor Roque? Né? Eu fiquei uma insegurança tremenda, pessoal. Né? Mas eu pensei, o que eu tenho a perder, né? Já estou nessa fase, acho que eu tinha já uns 38 anos. Vai com medo mesmo, né? E se eu não souber responder todas as perguntas, eu falo que não sei e depois eu corro atrás, né? Eu busco essas respostas. E foi assim que aconteceu, né? Eu tinha certeza que eu não ia ser e eu não sou, né, o melhor professor, mas eu posso falar com uma certeza, né,
que eu sou o cara mais comprometido com o resultado dos meus alunos, né? Isso, isso eu sei que eu sou, porque eu sempre dou o meu melhor, eu sou muito esforçado. Então, eu tenho certeza que eu sou o cara que se um aluno fez uma pergunta, eu corro atrás. Ah, ele precisa de uma coisa, eu vou lá e corro atrás e consigo para ele. Eu tenho muitos amigos, pessoal. Tenho muitos contatos bons. Então, eu acabo conseguindo. Né? Porque eu realmente eu preocupo com o resultado do aluno que está, né, me escutando. Tá joia? Então, eu tinha 6 meses, né? Voltando aqui, eu tinha 6 meses aí para me preparar um curso de projetos e era muito desafiador, né? Foi então que eu criei, nessa época, eu criei uma metodologia de projetos que levava o aluno a aprender projetos de máquina do zero, né? E eu comecei a praticar isso, né? Eu tinha que começar a praticar por mim, a testar esse método, ver se funciona comigo, antes de eu começar a passar para os meus alunos. Então eu sou assim, eu gosto de sempre praticar primeiro, ver se funciona e depois passo para outra pessoa, né, com credibilidade. Então coincidentemente eu estava começando um projeto de máquina no meu trabalho e era uma ideia totalmente nova, né? Eu utilizei o passo a passo, né, desse método que eu criei para elaborar um conceito do zero. E, deu muito certo, pessoal. Né? Deu muito certo. Até hoje eu aplico essa metodologia em meus projetos de máquinas e ferramentas. Ficou tipo uma receita de bolo. Né? Ficou assim uma receita de bolo mesmo. E confesso que deu resultado, tá, pessoal? Deu muito resultado para mim. Hoje eu passo para alguns colegas, né, que trabalham comigo e eu consegui, né, finalmente, né, durante a minha trajetória, eu vim levando aqui para mostrar para vocês que finalmente eu consegui projetar, né, uma máquina ou uma ferramenta do absoluto zero, né, sem nenhuma referência. Eu consegui, tá? E desde então venho aplicando, replicando esse método comigo e com os meus alunos. Além dos meus próprios resultados, obtive também, né, resultados dos projetos dos meus alunos de pós. Na disciplina que eu ministro, né, apesar de ser introdutória, já consigo levar o aluno do zero à execução de um pequeno, de um simples projeto de máquina. Né? Se vocês tiverem a curiosidade, dá uma olhadinha na parte de depoimentos, que eles deram depoimentos para mim lá no meu perfil do LinkedIn. Acho que está na aba de recomendações, tá? Se eu não me engano. Tá joia, pessoal? Então vamos lá. Desde de 2021 também a 2022, eu realizei uma consultoria, né? Um ano aí de consultoria na ESC da USP de São Carlos. E eu acompanhei os projetos dos meninos lá, era dos meninos, das meninas, né? Eram jovens, né, fazendo máquinas. Então eu acompanhei do zero, o nascimento de máquinas lá do zero. E orientei esses jovens e orientei o passo a passo de como você precifica, como você né, tem o primeiro contato com o cliente, prospecção, escopo técnico, e fui caminhando com esses jovens, né? E a gente fez alguns projetos lá junto e foi uma experiência muito boa, né? Eu fiquei um ano trabalhando, né, com esses jovens aí, né? Em especial o Thiago aí, que eu comecei com ele, mas foi muito bacana. Então, eu vendo os resultados desse método que eu criei, né, aplicado em meus projetos e dos meus alunos e orientados, né, eu decidi então dividir o meu conhecimento com todos que querem ingressar na área ou que trabalham com projetos de máquinas, né? Então eu venho há anos aí publicando conteúdos de valor no LinkedIn, no Instagram agora, e eu criei esse canal no YouTube, né, que vocês estão vendo esse vídeo. Eu criei esse canal no YouTube para dividir um pouco do que eu aprendi nesses anos com vocês.
tá? Eu também, né, em paralelo tudo a isso, eu fui criando também o meu curso, né? Eu tenho um curso hoje em dia, curso de projetos de máquinas, que, eu, que é 100% online, onde eu ensino passo a passo, né, a pessoa projetar uma máquina do zero. Essa é a proposta do meu curso. E não se trata aí de um curso de software CAD, tá? Mas sim de fundamentos mesmo, das bases aí de um projeto de máquinas e voltado à prática, tá? Eu tento sempre conectar, né, esses assuntos teóricos com a prática. Então lá eu coloquei toda a minha experiência e vivência de projetos ao longo desses anos e eu entrego muito valor nesse curso. Eu entrego assuntos assim que o projetista eventualmente irá, né, precisar no seu dia a dia, como desenhos técnicos de máquinas, estruturas, é, estrutura e metodologia, né, de projetos de máquinas, introdução às ferramentas CAD, CAE, materiais de máquinas, processo de fabricação, projeto, dimensionamento de elementos de máquinas. Tem muito mais, tá, pessoal? É o que eu fui lembrando aqui. E além desse conteúdo mais técnico, né, eu tento também, como bônus, né, passar um pouco de orientação de carreira mesmo, né? Orientação profissional, dicas de LinkedIn para projetistas e execução de trabalho de conclusão de curso, né? O temido aí TCC, né? Eu tento dar dicas aí porque eu fiz muito artigos, né? Então eu consigo ajudar a pessoa a estruturar também um TCC, né? Para engenheiros em formação, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu contei um pouco aqui da minha história profissional para vocês. Desculpa aí, ficou um pouco longo, né? Mas bem resumidamente, tá, pessoal? E como eu criei também, eu falei como eu criei o método de projetos que já ajudou muitos profissionais aí, né? Desde 2020 aí que a gente está trabalhando nesse método, tá? E caso queira, né, conversar comigo sobre carreira, orientação profissional, se quiser algum contato de algum especialista em alguma área, né, eu tenho uma rede muito interessante no LinkedIn, no Instagram, então eu conheço vários profissionais aí, especialistas em áreas específicas da mecânica, né? Se precisar de alguma dica de projetos, algum material específico aí de projetos, pode me chamar aqui no WhatsApp, tá? Fico à disposição, eu fico muito feliz em ajudar. Essa é minha praia, né? Explicar e ajudar as pessoas. Então, conte comigo, tá, pessoal? O número eu vou deixar, né, na descrição do vídeo, o número do meu celular. E é isso, pessoal. Agradeço aí pela atenção, né, por tudo, né, por acreditar no meu trabalho. E um forte abraço, pessoal. E até o próximo pro vídeo, tá?